Olá, bom dia, graça e paz a você, juntamente com sua família. Estamos iniciando um novo despertar com Deus, nossa jornada bíblica, nosso momento de comunhão diária com Deus. Hoje vamos estudar o capítulo 18 de Josué, com o tema Deus no centro da nossa vida. Que lugar Deus ocupa em sua vida? Porque nosso presente e futuro depende desta decisão. Que lições podemos aprender na história de Josué e do povo israelita ao ocuparem a terra prometida? Josué capítulo 18 relata a distribuição restante da terra entre as tribos de Israel. O capítulo começa com o tabernáculo sendo montado em Siló, marcando um local central para os israelitas. O capítulo destaca o compromisso dos israelitas em honrar o mandamento de Deus, em possuir totalmente a terra prometida e enfatiza a importância da unidade e cooperação entre as tribos. Também ressalta a ideia de que cada tribo tem um papel único a desempenhar no plano de Deus e que todos devem trabalhar juntos para garantir o cumprimento de suas promessas. Essa é nossa introdução em nosso estudo, em nossa reflexão do capítulo 18. Lembrando que é importante que você faça, primeiramente, a sua leitura no capítulo completo na Bíblia, que o seu entendimento, a sua compreensão vai ser bem melhor acompanhando também na Bíblia e aqui em nosso estudo. Então vamos aos comentários. Versículo 1 fala de Siló. O significado do nome é lugar de descanso. Olha que interessante. É provável que o nome tenha sido escolhido para o local, porque depois de peregrinar por mais de 40 anos, finalmente o tabernáculo do Senhor agora podia descansar. O nome moderno do lugar é Seilum. Durante o tempo de Josué, Siló era uma cidade central e até ao tempo de Samuel, ela era a sede do tabernáculo judaico. Então era ali uma posição estratégica, ficava no centro da terra de Israel. Siló era um excelente lugar para o santuário, próximo ao centro geográfico da Palestina, portanto, de fácil acesso a todas as tribos de Israel. Testes de campo demonstraram que a acústica e a capacidade visual em Siló tornaram o lugar ideal para uma grande assembleia ouvir e ver os procedimentos de culto. Olha que interessante estes detalhes. Durante 300 anos, este foi o lugar no qual a glória do Shekinah, ou seja, ali na Arca da Aliança, pairava e onde todo Israel se reunia para adorar nas festas anuais. As escavações arqueológicas descobriram depósitos perto do terraço, com vários grandes vasos de armazenamento, contendo boa quantidade de trigo carbonizado e diversos objetos relativos ao santuário, todos queimados com fogo intenso, provavelmente quando os filisteus destruíram Siló por volta de 1050 a.C., lá nos tempos do sumo sacerdote Eli e do menino Samuel.
Nos dias de Davi, esse papel foi transferido para Jerusalém. Então, durante 300 anos, aproximadamente, ali ficou o tabernáculo em Siló. Agora o verso 3, até quando sereis remissos? Esta pergunta serve para despertar o povo de Deus em qualquer geração. Deus tem dado promessas de vitória em nossas vidas espirituais. Ele, de sua parte, tem feito tudo o que é necessário para a nossa vitória. Mas, como somos negligentes em possuir o que Deus nos quer dar, é necessário esforço espiritual de nossa parte para vencer as forças malignas em torno de nós. Ou seja, cada um de nós temos uma parte a desempenhar. Quantos de nós nos mostramos igualmente vagarosos para nos apropriar das bênçãos que o Salvador tem para nós? É muito bom que Deus, através dos tempos, tenha enviado pioneiros para dizer-nos em que estamos falhando e para estimular nosso zelo. Por esse tempo, os cananeus estavam na maioria dos lugares tão enfraquecidos que não eram mais ameaça. Em vez de cumprir a ordem de Deus, de destruir os cananeus remanescentes, contudo, estas 7 tribos frequentemente tomavam o caminho mais fácil. Como povo nômade, eles provavelmente estavam relutantes em se estabelecer, preferindo depender economicamente do povo que deveriam eliminar. Outros teriam temido os altos custos da guerra contínua. Portanto, era mais fácil e mais rentável negociar com eles por mercadorias do que destruí-los e ter que providenciá-las por si mesmos. Olha que interessante, aqui a razão por que muitos preferiram não expulsar, não eliminar aquelas nações pagãs. Comodidade, né? Haviam enriquecido com os espólios dos cananeus e tinham fartura. Pareciam estar mais preocupados com a comodidade e a complacência do momento do que com a obtenção de sua herança. Como ocorrera com os construtores de Babel, estavam contentes com sua maneira de viver em comunidade. Ao que parece, não tinham a intenção de se espalharem e abandonar a boa companhia dos irmãos. Desde o começo, Deus estabeleceu o plano de que a humanidade se espalhasse sobre a face da terra. Em vez de todos se reunirem no mesmo lugar, assim que perderam sua visão espiritual, os seres humanos mostraram a tendência de se congregar e de procurar a proteção de outras pessoas, em vez de confiar no cuidado divino. Há uma implicação clara nisto. Após a conversão verdadeira e depois de se receber o direito à vida eterna, a grande preocupação deve ser de trabalhar para entrar na posse da herança eterna. No entanto, por vezes, as pessoas se conformam com os despojos desta vida, assim como as 7 tribos em Israel. Não sentem a urgência de prosseguir com as conquistas. É relevante a admoestação do apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 6, verso 12, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna. Olha que ensinamento importantíssimo o capítulo de hoje traz. Não podemos nos conformar em nossa jornada espiritual. Precisamos avançar
não podemos paralisar a nossa caminhada cristã. Continua ainda o comentário dizendo: possuir. Isso significa possuir a terra completamente. Algo mais do que a conquista inicial, trata-se de um ato de fé obediente, porquanto estava baseado na promessa de Deus, o que explica a rota de repreensão envolvida na pergunta feita por José. Deve ser feita, portanto, uma distinção entre as guerras nacionais de conquista e as guerras tribais de ocupação, lá do livro de Juízes. Josué perguntou por que algumas tribos estavam protelando o trabalho de possuir a terra. Frequentemente, adiamos trabalhos que nos parecem grandes, tediosos ou desagradáveis, quem sabe difíceis, mas o seu adiamento contínuo mostra falta de disciplina, fraca mordomia de tempo e, em alguns casos, desobediência a Deus. Trabalhos que não gostamos requerem concentração, espírito de equipe, muito mais tempo, encorajamento e prestação de contas. Lembre-se disto quando estiver tentado a procrastinar. Agora o versículo 4. Corra a terra e façam dela um gráfico. Literalmente, escrevam-na. Ao que parece, os homens deveriam descrever a terra, o nome, o tamanho das cidades, a aptidão dos terrenos para a agricultura, a pecuária e etc., a fim de que o valor das propriedades pudesse ser devidamente determinado. Depois de obter essa informação, a delegação deveria dividir todo o território em 7 partes. Agora o verso 6. Em 7 partes fareis o gráfico da terra. Os 21 homens iriam olhar a terra e preparar uma descrição segundo certas divisões. Depois, estas seriam divididas entre as 7 tribos: Benjamim, Simeão, Zebulon, Issacar, Aser, Naftali e Dan, lançando as sortes. Judá, Ruben, Gade e as tribos de José, Efraim e Manassés não estão aqui incluídas porque já haviam ganho suas porções. Agora o versículo 8 e 9, levantar, literalmente escrever. Depois de armar o tabernáculo, José enviou homens para levantar o mapa do restante da terra, ainda não separado em porções, e dividi-lo em 7 partes. Então Josué e o sumo sacerdote Eleazar ficaram à porta da tenda da congregação, repartindo a herança de Israel em porções. Agora o verso 9, num livro. Além de fazer uma descrição escrita das principais características da terra, é provável que os homens tenham feito alguns desenhos do território em forma de mapa. A declaração sugere que um reconhecimento geográfico das cidades foi feito e registrado. É possível que se trate do primeiro exemplo de estudo topográfico de que se tem registro. Talvez os israelitas tenham aprendido a arte com os egípcios, que eram bons topógrafos. O versículo 11 fala da sorte de Benjamim, entre os filhos de Judá e de José e Efraim, uma zona tampão entre Judá e Efraim. A importante cidade de Jerusalém ficava em seu território. Parece que por algum tempo essa cidade foi posse conjunta de Judá e Benjamim. Posteriormente, Jerusalém se tornou a cidade real da casa de Judá. Agora o verso 16 fala do vale do filho de Inom. Ficou associado à adoração do deus amonita, Moloque, nos dias do profeta Jeremias.
terrível ritual que envolvia sacrifícios de crianças. Mais tarde, este vale foi usado para queima de lixo e cadáveres de criminosos e animais. O nome Gena tornou-se um sinônimo da palavra inferno, referindo-se aqui a este local. Agora o verso 22 fala de Betel. Esta cidade da tribo de Benjamim passou para as mãos dos efraimitas, quando a tribo de Benjamim foi quase totalmente exterminada. Na divisão do reino, sob o governo de Roboão, embora a tribo de Benjamim estivesse unida a Judá, Betel era considerada parte do reino do norte de Israel. Foi ali que o rei Jeroboão colocou bezerros de ouro. Versículo 28, finalizando essa parte do nosso estudo, esta era a herança dos filhos de Benjamim. Comparada com a herança das outras tribos, a de Benjamim era uma das menores em área. No entanto, segundo Joséfo, seu solo era o mais rico, ocupava uma posição extremamente estratégica, e o nome de muitas de suas cidades indica, por seu significado, que estavam situadas nas alturas, facilitando a defesa. Sem dúvida, foi por essa força defensiva que a tribo de Benjamim conseguiu certa vez resistir com sucesso, até certo ponto, os exércitos combinados de Israel. Aqui fechamos os comentários dos versículos do capítulo 18. Esses comentários estão na sua maioria no volume 2, Comentário Bíblico Adventista, página 270. Agora, falando da arca em Siló, o espírito de profecia diz o seguinte: até ali, Gilgal fora o quartel-general da nação e a sede do tabernáculo. Agora, porém, o tabernáculo devia ser removido ao lugar escolhido para a sua localização permanente. Este foi Siló, cidadezinha na porção de Efraim. Achava-se perto do centro do país e era de fácil acesso a todas as tribos. Ali, parte do território havia sido completamente subjugada, de maneira que os adoradores não seriam incomodados. E toda a congregação dos filhos de Israel se juntou em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, conforme o verso 1 descreve. As tribos que ainda estavam acampadas, quando o tabernáculo foi removido de Gilgal, seguiram-no e armaram suas tendas próximo de Siló. Ali permaneceram essas tribos até que se dispersaram as suas possessões. A arca ficou em Siló durante 300 anos, até que por causa dos pecados da casa de Eli, caiu nas mãos dos filisteus, e Siló foi arruinada. A arca nunca mais voltou ao tabernáculo ali. O cerimonial do santuário transferiu-se finalmente para o templo em Jerusalém, e Siló tornou-se decadente. Apenas ruínas existem para assinalar o local em que se erguera. Muito tempo mais tarde fez-se uso de sua sorte, como advertência a Jerusalém. Ide agora ao meu lugar, que estava em Siló, declarou o Senhor pelo profeta Jeremias, onde a princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz. Por causa da maldade de meu povo Israel, farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló. Está no capítulo 7 de Jeremias, versos 12 e 14. E este texto está no livro Patriarcas e Profetas, 514. Agora, chegou o momento de aplicar
o capítulo 18 em nossas vidas. O povo de Deus deve ser organizado. Planejamento é essencial para que haja organização. A desordem, o caos, a bagunça, o relaxo não tem origem em Deus. Pelo contrário, Deus quer organizar a nossa vida, a nossa família e a sociedade. O território de Benjamim, embora pequeno, merece a nossa atenção pelos seguintes pontos. Ali estava localizado Gilgal, o lugar do primeiro acampamento de Israel na terra prometida. As ruínas de Jericó, a cidade destruída a grito pelo poder de Deus, e o muro da casa de Raabe. Ali na terra de Benjamim estava Betel, lugar onde foi chamado Casa de Deus pelo patriarca Jacó. Também onde seria Jerusalém, após a expulsão dos jebuseus, seu território seria a capital de Israel. Agora eu convido você a meditar no verso 3. Até quando vocês ficarão acomodados, sem disposição para conquistar a terra que o Eterno, o Deus de seus antepassados, deu a vocês? A indisposição em avançar na direção apontada por Deus nos impede de receber as bênçãos que já são nossas. Às vezes precisamos de uma descarga elétrica, uma bronca talvez de líderes religiosos, para tomarmos atitude e buscar aquilo que Deus já nos deu. E terceira reflexão, a acomodação é a razão de não termos mais das bênçãos de Deus, registradas na Bíblia, para enriquecer a nossa vida espiritual e física também. Agora, nosso momento final de reflexão, Deus desejava habitar no meio de Israel. Foi dali que Josué provocou as tribos a saírem de onde estavam e partirem para a ação. Através de um mapeamento de Canaã, ele poderia lançar sortes entre as demais tribos e oficialmente declarar a porção de cada uma delas. Aquela assembleia em Siló tornou-se o marco central da conquista da terra. A bandeira do Senhor foi hasteada, uma nação renascia das cinzas da escravidão e da árdua peregrinação. Era tempo de avançar e desfrutar do oásis que Deus lhes tinha dado. Cada tribo, segundo suas famílias, recebeu o seu justo quinhão, a começar pela parte da tribo de Benjamim, cujo território incluía as famosas e importantes cidades de Jericó, Betel, Jerusalém, entre outras. O ato de erguer o santuário no centro daquele lugar indicava o senhorio de Deus sobre Israel e o símbolo da vitória. Amados, Deus deseja habitar no centro de nossa vida, em nosso coração fincar a bandeira da vitória. Não existem fronteiras que Ele não possa romper. Portanto, permita que o Espírito Santo faça morada em você e, como Paulo, você irá dizer: combati o bom combate, completei minha carreira, guardei a fé. Conforme está em 2 Timóteo 4, verso 7. Para isso, vigiemos e oremos. Amém? Amém. Leve este pensamento. Conhecer seu propósito estimula a sua vida. Quando mais próximo você viver de Deus, mais perceberá novos significados nas coisas desta vida. Precisamos ter este foco. Há mais na vida do que o agora.
Precisamos ter os olhos espirituais voltados para frente, para o alto e para o futuro, né? Vamos orar. Maravilhoso Deus e querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, pelo novo despertar em Tua presença, por poder ouvir a Sua voz através da Sua palavra. Obrigado, Senhor, por mais um capítulo que estudamos e aprendemos de Ti. Agora ajude-nos para aplicar em nossas vidas os ensinos, as lições que este capítulo nos traz. Ajude-nos, Senhor, a avançar, que não venhamos a paralisar a nossa jornada, a nossa peregrinação ao Teu lado. Que possamos, Senhor, buscar novas conquistas espirituais em nossas vidas. Fica conosco, nos ajude e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Muito bem, finalizamos o nosso estudo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Lembrando que é importante que você deixe o seu like, se você puder, deixe o seu comentário e também compartilhe com alguém. Até amanhã, se Deus nos permitir. Tchau, tchau.